Nesse vídeo eu vou falar sobre a origem dos refrigerantes mais famosos e mais populares do mundo. Fica comigo que é uma história mais interessante que a outra. Red Bull. Eu sei, você vai falar que o Red Bull não é refrigerante, que é um energético, né? Pois é verdade, mas ainda assim é água gaseificada com açúcar e cafeína. Não é tão diferente assim da Coca-Cola. Então, o Red Bull fica na nossa lista. A empresa foi fundada por um austríaco chamado Dietrich Mateschitz. Ele, que se formou em marketing, trabalhou na área de marketing para Unilever, Jacobs Coffee e Blendax. Devido ao seu trabalho, ele viajou bastante e em uma de suas viagens, ele acabou indo parar na Tailândia. Enquanto estava lá, ele bebeu algo que lhe disseram que era a cura para o jet lag. E graças à quantidade de cafeína e taurina na bebida, o xarope tônico realmente curou seu jet lag. A bebida já era popular em toda a Ásia e Dietrich percebeu o potencial dela. Ele se encontrou com o fabricante, Chalel e Ovidia, e fizeram um acordo onde cada um receberia 48% da empresa por $500 mil. O filho de Ovidia possuía os outros 2%. Nos anos seguintes, Dietrich trabalhou no projeto. Ele mudou a receita para atrair o público ocidental e adicionou gás na bebida. Ele também desenvolveu a lata super famosa de cor azul e prata. E um amigo dele lhe deu o famoso slogan: Red Bull te dá asas. Com a bebida pronta para produção em 1987, Dietrich usou seus anos de experiência em marketing para promover a bebida energética, que era a primeira do tipo. O Red Bull cresceu desde aqueles primeiros dias e ambos os proprietários se tornaram bilionários. Segundo a Forbes, o Red Bull vale cerca de $17 bilhões. Fanta. Uma história que você pode ter ouvido sobre a Fanta é que ela foi inventada pela Alemanha do bigodudo mal-humorado. A boa notícia para quem gosta de Fanta é que isso é um mito. Porém, a situação do conflito mundial da época e o líder alemão influenciaram a sua criação. Antes do início do segundo conflito mundial, em setembro de 1939, a Coca-Cola estava tendo um sucesso incrível na Alemanha. Eles tinham recordes de venda lá e em 1939, o país tinha 43 fábricas de engarrafamento e mais de 600 distribuidores no país. O problema era que a atmosfera na Europa estava mudando. Isso significava que as fábricas alemãs da Coca-Cola estavam tendo dificuldade em obter todos os ingredientes necessários para produzir a bebida. Em 1938, Ray Powers, o supervisor americano das operações da Coca-Cola na Alemanha, morreu em um acidente de carro. O governo alemão escolheu Max Keith, o braço direito de Powers e que tinha nascido na Alemanha, para ser o seu substituto. Max, que não era associado ao partido alemão, enviou uma mensagem aos distribuidores da Coca-Cola na Suíça e disse que tentaria manter as operações em andamento. Como Max não conseguiu obter todos os ingredientes, ele teve que parar de vender a Coca-Cola porque simplesmente não tinha como produzi-la. Em vez disso, ele usou as fábricas da Coca-Cola para produzir Fanta, que era uma bebida clara feita com o que estava disponível na época. Isso incluía fibras de soro de leite e maçã de prensas de cidra. Quanto ao nome, Max Keith disse aos seus vendedores para usarem a fantasia deles para criar um nome. Fantasia significa imaginação em alemão, e um vendedor antigo gritou: Fanta! A bebida vendeu bem durante o conflito. Em 1943, 3 milhões de caixas foram vendidas. Durante esse período, a sede da Coca-Cola em Atlanta, nos Estados Unidos, não tinha ideia se Max Keith estava trabalhando para eles ou para os alemães. Quando o conflito terminou, eles descobriram que Max havia mantido as operações em andamento e protegido os interesses da Coca-Cola. Como resultado, a Coca-Cola foi uma das primeiras empresas a reiniciar as operações na Alemanha após conflito. Eles também investigaram o envolvimento dele com os alemães e descobriram que, embora ele tenha sido pressionado a se juntar, ele nunca se tornou membro do partido. A Coca-Cola tirou a Fanta de circulação após o conflito, mas nos anos 50, a Pepsi começou a lançar mais e mais sabores. Para competir, a Fanta foi reintroduzida em 1955. O primeiro sabor foi laranja, e agora existem mais de 100 sabores. Todos os dias, 130 milhões de pessoas consomem um desses sabores. Pepsi. Muito parecida com a relação entre Burger King e McDonald's, a Pepsi foi desenvolvida inicialmente como uma imitadora, com a esperança de replicar o sucesso de uma empresa no mesmo setor. Ela foi criada em 1898 pelo farmacêutico Caleb D. Bradham, da Carolina do Norte. Era uma bebida doce e gaseificada feita com extrato de noz de cola, e seu nome veio de outro de seus principais ingredientes, a pepsina. A pepsina é uma enzima que ajuda na digestão. A Pepsi-Cola vendeu muito bem no início, mas durante o primeiro conflito mundial, a empresa declarou falência. Em 1931, foi comprada por Charles G. Guth, que era dono da Loft, uma empresa de doces e distribuidora de refrigerantes em fontes. Isso iniciou a era moderna da Pepsi-Cola Company. A primeira coisa que eles fizeram foi contratar um químico para desenvolver uma bebida melhor. Eles montaram operações de engarrafamento e começaram a vender garrafas de 350 ml por um níquel,
o que se mostrou imensamente popular. Charles Guth perdeu o controle acionário da Pepsi em 1941. 9 anos depois, um ex-vice-presidente da Coca-Cola se tornou o CEO da Pepsi. Ele se concentrou em grandes campanhas publicitárias e promoções de vendas, o que aumentou os lucros da Pepsi em 11 vezes durante os anos de 1950. Foi quando a Pepsi se tornou oficialmente a rival da maior empresa de refrigerantes de todos os tempos. Em 1966, a Pepsi Cola, agora chamada PepsiCo, se fundiu com a Frito-Lay. Em 1976, compraram a Pizza Hut. Em 1978, compraram o Taco Bell. E finalmente adquiriram o KFC e a 7-Up em 1986. A Pepsi também possui a Tropicana, Doyle Quaker Oats e Gatorade, se tornando o segundo maior produtor de alimentos e bebidas, logo atrás da Coca-Cola. Coca-Cola. Uma coisa que a maioria das pessoas provavelmente já ouviu sobre a criação da Coca-Cola é que a receita original continha coca, aquele pozinho branco, sabe? Isso é 100% verdade. Na verdade, era uma mistura de álcool e coca. A história da Coca-Cola pode ser rastreada até um químico parisiense chamado Angelo Mariani. Ele fez uma bebida chamada Vin Mariani, que misturava vinho e o famoso pozinho branco. Era incrivelmente popular, porque essa mistura criava algo chamado coca-etileno. O coca-etileno age como a coca, só que é mais eufórico. Vendo a popularidade da bebida e esperando tirar proveito disso, o Dr. John Steve Pemberton, um farmacêutico que vivia em Atlanta, trabalhou para desenvolver seu próprio vinho francês de coca. Pemberton fez uma mistura que ele chamou de Pemberton's French Wine Coca, que era comercializado como uma cura que ajudava a revigorar as partes. As partes mesmo. A bebida vendeu muito bem, como era de se esperar de uma bebida que misturava coca e álcool. Mas em 1886, Pemberton enfrentou um problema, porque um dos principais componentes de seu vinho se tornou ilegal em Atlanta. Não era o pozinho branco não, por incrível que pareça não era. 34 anos antes do resto do país, Atlanta promulgou uma lei de proibição que significava que bebidas alcoólicas não podiam mais ser vendidas. Para contornar a lei, Pemberton substituiu o álcool por xarope de açúcar e chamou a bebida de Coca-Cola, a bebida da temperança. Sem muito mais para beber, a Coca-Cola se tornou incrivelmente popular. No entanto, Pemberton não viveu o suficiente para ver os frutos de seu trabalho. Em 1888, o criador do vinho de coca mais vendido da América morreu de câncer no estômago. Após a morte dele, a Coca-Cola continuou a crescer em popularidade. Em 1899, eles introduziram a Coca-Cola em garrafas, e ela se tornou muito popular entre os negros, que não tinham acesso aos refrigerantes em fontes devido às leis de segregação. Em 1903, o pozinho branco foi removido da receita e substituído por mais açúcar e cafeína. Desde então, a Coca-Cola teve uma longa e histórica trajetória com muitos altos e baixos. Em maio de 2016, a empresa celebrou seu aniversário de número 130. Atualmente, a Coca-Cola é a maior empresa de alimentos e bebidas da história da civilização. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Isso ajuda demais no canal começando. Me conta aqui embaixo nos comentários qual é o seu refrigerante favorito. Vou ficar esperando, hein? De segunda a sexta ao meio-dia eu trago um vídeo novo e inédito pra você. Até a próxima!